livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 8, nós temos o relato onde vemos o fim de uma resposta do juízo de Deus mediante a um contexto de tamanha iniquidade, tamanha pecaminosidade naquela época. Estou falando do dilúvio. E no capítulo 8 nós temos o fim desse juízo. E hoje especificamente eu gostaria de trabalhar com os irmãos o verso 22. Gênesis 8, 22, com o seguinte tema: depois da tempestade vem a bonança, a canção de Deus, em Gênesis 8, 22. Então, Gênesis 8, verso 22, diz assim o Senhor em resposta a Noé: enquanto durar a terra, não deixará de haver semente e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Deus canta. Um autor cristão já falecido, C.S. Lewis, muito conhecido, tanto no meio cristão e até fora, ele escreveu uma saga infanto-juvenil chamada Crônicas de Nárnia. Algumas dessas obras até se tornaram filmes. E no primeiro livro, que não foi o que se tornou filme, chamado O Sobrinho do Mago, nós temos ali um relato que seria o equivalente à Gênese do mundo criado por C.S. Lewis, que é Nárnia. E olha que curioso que essa criação, ela se dá numa expressão em que a pessoa aqui do Aslan, o leão que representa Deus, está cantando. Eu gostaria de citar uma pequena passagem desse livro, onde é dito: uma voz cantava, muito longe, nem mesmo era possível precisar a direção de onde vinha. Parecia vir de todas as direções. Diggory, um dos personagens, chegou a pensar que vinha do fundo da terra. Certas notas pareciam a voz da própria terra. O canto não tinha palavras, nem chegava a ser um canto. De qualquer forma, era o mais belo som que ele já ouvira, tão bonito que chegava a ser insuportável. Sabemos e é nítido que no primeiro capítulo do primeiro livro, quando relata a criação, toda a criação ela se deu através de um comando, ela se deu através do falar de Deus, o proferir de Deus, a palavra de Deus. E nós sabemos, através do discípulo amado João, que o verbo de Deus é o próprio Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Porém, Moisés em Gênesis não coloca a criação como sendo criado através de uma canção. Mas, em Gênesis 8, 22, embora na nossa Bíblia não fica claro, mas quando nós olhamos para a Bíblia em hebraico, vemos que esse verso 22 que acabamos de ler está numa estrutura poética, um salmo. Só que esse salmo não foi de Noé, foi do próprio Deus. E por que isso? Precisamos ir a alguns capítulos anteriores para entender o que estava acontecendo e por que Deus respondeu a Noé, respondeu ao fim do dilúvio dessa forma. Para isso, algumas curiosidades. Quando nós falamos do episódio do dilúvio, é um episódio fantástico e um episódio que é falado até mesmo fora do círculo cristão. Eu não sei se você sabe, mas naquele tempo, toda a cultura, todo o povo, sem ser o povo judeu, tinha um relato similar ao dilúvio. Um relato em que uma grande tempestade, uma grande chuva cobriu toda a terra. Até que um homem, ou em várias versões, uma família, um homem, algumas pessoas, elas então foram aquelas que sobreviveram. Então quer dizer que esse relato do dilúvio na Bíblia é mais um mito como o que nós temos nos outros povos?
Na verdade não, porque especialistas, quando eles analisam o dilúvio das outras culturas, eles percebem que há elementos similares, mas esses elementos similares não são suficientes para colocar o relato do dilúvio no mesmo pé da estrutura desses relatos, mas é suficiente para dizer que através do relato do dilúvio, que foi algo factível, nós cremos nisso. Todos os outros povos, todas as outras nações, a parte de Deus, como foi algo universal, então elas descreveram dentro da sua limitação, dentro do seu contexto de cegueira, de idolatria, por causa do pecado. E é fantástico quando nós vemos que no relato do dilúvio nós temos o juízo de Deus, sim, porque a parte de Noé, da sua esposa, dos seus filhos e das esposas dos seus filhos, e de um par de cada animal que existia, e 7 pares de animais puros. E daqui a pouco iremos ver por que os animais puros, Deus ordenou que Noé separasse 7 pares e os outros animais apenas um par. Nós vemos que após o dilúvio, uma expressão que teólogos gostam de dizer, que ali nós vemos uma segunda Gênese, uma segunda criação, após criação, depois do dilúvio. E para ficar isso mais claro, vou ler alguns textos entre o capítulo 1 e 2 de Gênesis, e depois eu vou ler trechos do capítulo 8 e 9 de Gênesis, o contexto pós-dilúvio, para você ver a correlação. Porque em Gênesis 1:2 é dito: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Em Gênesis 8:1, o final do verso 1 e o começo do verso 2, olha o que nos é relatado. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas do céu. Na primeira criação, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e na segunda criação, pós-dilúvio, esse mesmo Espírito, ele aparece. Mas aqui está a palavra vento, mas a mesma palavra vento, ruá, é a mesma palavra para Espírito. E aqui o que nós temos é o Espírito de Deus, mais uma vez atuando sobre essa nova criação pós-dilúvio. Uma outra passagem também, nos versos 7 a 8 do capítulo 1 de Gênesis, é dito: fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Agora, continuando o verso 2 do capítulo 8, nós vemos: e fecharam as fontes do abismo, e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva dos céus se deteve. Depois do dilúvio, as águas pararam, e após elas terem parado, houve a separação, tal como no primeiro relato da criação. Primeira criação, segunda criação pós-dilúvio. Mais um outro texto, em Gênesis 1:9, disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Em Gênesis 8, versos 3 a 5, nós temos: as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas foram minguando, mesma expressão que acabamos de ver, até ao 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos do monte. E agora, em Gênesis 1:24, disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E agora, em Gênesis 8:17, nós vemos o quê? Os animais que estão contigo de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra,
faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. O pecado, a iniquidade, que foi resposta do juízo de Deus na forma do dilúvio, não frustrou o plano criador de Deus e o plano redentor sobre a criação. Após o dilúvio, nós temos a segunda criação, uma nova criação com os mesmos moldes da primeira criação. Mas o que foi o dilúvio? Talvez você esteja se perguntando, olha, dilúvio, nós usamos essa expressão para falar de uma grande chuva. Mas o que foi esse dilúvio? Esse dilúvio, que começa o seu relato a partir de Gênesis, no capítulo 6, quando fala do crescimento da iniquidade do homem, a resposta de Deus, no meio do dilúvio, e selecionando um homem, que foi Noé e a sua família, para então realizar um grande projeto. Mas eu não sei se você sabe, até aquele presente momento, não havia chuva na terra. Não havia. Na verdade, como que Deus então fazia com que as plantas e toda a criação ela não morresse? Porque a gente sabe que a água é um elemento essencial. Deus ele mandava um orvalho no começo do dia, para que então pudesse cuidar de toda a criação, toda a fauna, toda a flora. Mas ainda não havia chuva. Então Deus ele ordena a Noé fazer uma construção, preparando-se para algo que ainda nunca havia acontecido. E esse dilúvio não é apenas uma grande chuva, porque a construção que Noé fez, e Deus ele é um Deus de detalhes, e não poderia ser diferente, porque um detalhe errado frustraria todo o plano de Deus, e sabemos que cremos num Deus cujos planos não podem ser frustrados. Aqui você vai encontrar no capítulo 7 as medidas da arca. Porém aqui estão as medidas usadas pelos judeus. Fazendo a correção, Deus então pede para que Noé, o que é registrado no capítulo 6, versos 14 a 16, que ele construa uma arca cujo côvado teria 32 a 46 centímetros, 183 metros de comprimento, 30 metros e meio de largura, 18,3 metros de profundidade, com uma capacidade para, em média, 102 mil metros cúbicos. E Noé tinha 500 anos, quando Deus o chama. E ele levou cerca de 100 anos para construir isso. E existe um estudioso, cristão e cientista, que ele pegando essas medidas, ele provou que era perfeitamente possível que todos os animais, um casal de cada animal e 7 pares de animais puros, exceto os animais marinhos, obviamente, coubessem nessa arca, e também coubesse Noé e a sua esposa e os seus filhos e as suas noras. Que projeto! E que disposição desse servo Noé. Além disso, eu não sei se você sabe, embora de fato choveu, o dilúvio durou 40 dias e 40 noites, mas após os 40 dias e 40 noites, as águas tinham que ir para algum lugar. E segundo o artigo da revista Ultimato, aquilo que é registrado a partir do capítulo 7, verso 16 de Gênesis, nós vemos quanto tempo levou para que esses 40 dias e 40 noites do dilúvio, as águas então pudessem abaixar. Então Noé, a sua família e os animais pudessem sair da arca e dar início a uma nova criação. Ao todo, eles tiveram que ficar na arca cerca de 379 dias, quase um ano. 5 meses vagando pelas águas e depois 7 meses encalhados nesse monte, o Monte Ararat que acabamos de ler. Então nós temos aquele relato em que ele solta um corvo e ele volta. Ele solta uma pomba e ela volta. Mas a segunda vez que ele solta a pomba, no capítulo 8, verso 7, ela traz um ramo. Sinônimo de que havia terra.
Haveria agora como dar continuidade ao projeto que Deus instituiu à humanidade, ao homem e à mulher. Crescei-vos e multiplicai-vos, povoai a terra, enchei-a, para a glória do Senhor. Mas a terceira vez que a pomba ele soltou, ela não voltou. Prova de que ela já estava num ambiente propício para ela e também para Noé, para a família e para os animais. E então nós caminhamos para o texto que nós lemos, e antes dessa canção que Deus profere a Noé, o que nós temos aqui historicamente a primeira vez em que nós vemos alguém levantando um altar ao Senhor. E o que era levantar um altar ao Senhor? Era uma demonstração de adoração a esse Deus. Por isso que ele precisava de 7 pares de animais limpos, porque para oferecer esse altar a Deus, ele teve que sacrificar esses animais como um holocausto. E então, após isso, Deus se agradando, ele então fala com Noé, verso 21, parte B: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. E então ele canta, então de forma poética, ele profere aquilo que nós acabamos de ler: enquanto durar a terra, não deixará de haver semente, sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Eu precisava fazer essa extensa introdução para que os irmãos entendessem o cenário do que estava acontecendo. E por que nós podemos dizer, através dessa passagem, que depois da tempestade vem a bonança? Através dessa canção de Deus. E essa noite nós iremos ver quatro porquês de que depois da tempestade, no caso aqui do dilúvio, veio a bonança, a graça de Deus, a sua misericórdia sobre Noé, sobre a sua família, sobre os animais. E depois sobre a humanidade que viria posteriormente. Porque Deus provê um abrigo. Deus provê um abrigo. Quem deu as medidas da arca foi o próprio Deus. Quem falou os detalhes, quem falou os centímetros, quem falou os metros, quem falou quantos andares, foi o próprio Deus. Deus proveu um abrigo para que Noé e a sua família não padecessem o juízo de Deus. Mas mais sublime do que Noé foi o perfeito Noé, foi Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus naquela cruz, ele proveu-se a si mesmo para nós, para que nós não fôssemos pegos, não pelo juízo de Deus na forma do dilúvio, porque Deus aqui prometeu, e aquilo que Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Nunca mais punirei a humanidade por conta do dilúvio, trazendo dilúvio, e não houve mais dilúvio, como aquele tempo de Noé. Porém, Jesus proveu-se a si mesmo por nós, para nos livrar da ira desse Deus, por causa do pecado. Nosso Deus é um Deus de providência. É isso que nós estamos estudando, começamos a estudar na sexta-feira, o capítulo 5 da nossa confissão. Deus é um Deus de providência. Ele provê tudo que eu e você precisamos. Ele provê tudo aquilo que eu e você necessitamos, até aquilo que nós não pedimos. O ar que você respira, a roupa que você veio, o alimento que você teve hoje, o veículo que te trouxe até aqui, seja o seu carro, seja o motorista de Uber, seja a carona, ou seja as suas próprias pernas que você veio caminhando, Deus provê. Por isso que depois da tempestade sempre vem a bonança, porque Deus ele proveu um abrigo, a arca para Noé e sua família. Mas séculos e séculos depois, o perfeito Noé, Cristo Jesus, ele proveu-se a si mesmo para livrar a mim e a você e a todos aqueles que nele crêem do juízo de Deus. Não fomos pegos nem pelo dilúvio, não fomos pegos nem pelo juízo de Deus. Noé e sua família por conta de uma arca e nós por conta de Cristo Jesus se entregando àquela rude cruz. Mas além disso, nós podemos ver que depois da tempestade vem a bonança, porque Deus protege o seu povo. Nessas medidas da arca,
essas medidas eram tais que, uma vez entrando na arca, e detalhe, quem fechou a porta da arca foi o próprio Deus, não foi Noé. Eles então estariam protegidos durante os 40 dias e 40 noites chovendo e durante os 379 dias aguardando a água descer e aguardando eles então poderem sair daquele monte, do Monte Ararat. E é interessante porque quando nós vemos pela primeira vez falando de Noé, isso se encontra no capítulo 5 de Gênesis, é dito que Noé era da idade de 500 anos, quando gerou Sem, Cão e Jafé. Como eu falei, ele tinha 500 anos e levou cerca de 100 anos para construir a arca, mas no verso 8 e 9 é dito, falando da humanidade na época, iníqua, obediente, amante do mal, porém, entretanto, contudo, todavia, capítulo 6, verso 8, Noé achou graça diante do Senhor. A graça do Senhor foi manifesta a Noé. Mas a gente leu que Deus protegeu não só Noé, mas a sua esposa, seus filhos e suas noras. Mas aqui no texto é claro em dizer que apenas Noé achou graça diante do Senhor. Apenas Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Apenas Noé recebeu as diretrizes, o comando de Deus para construir a arca, o qual Noé obedeceu, sem pestanejar. Porque Deus, Ele é um Deus que cuida não só dos seus, mas também dos familiares dos seus. De fato, apenas Noé foi encontrado como alguém justo, obediente, íntegro, e por isso a graça do Senhor o alcançou. Mas o amor de Deus é tão grande, esse amor pactual é tão grande, que essa aliança também cobre não só aqueles que o servem, o obedecem, o adoram, mas também os seus filhos, também a sua descendência. Eu abro um parênteses para dizer, por isso que nós, que a Igreja Presbiteriana, nós entendemos a importância de batizarmos crianças. Não porque achamos que uma criança ela tenha consciência do que significa a salvação que veio por meio de Cristo Jesus e tudo o que ela significa na vida da humanidade. Mas nós entendemos que precisamos batizar nossas crianças, porque através da fé dos seus pais irresponsáveis, Deus ele também cobre de bênçãos. O Deus pactual, o Deus da aliança, ele também cobre os seus filhos. Por isso que Deus protege o seu povo. Porém aqui, se você continuar olhando, a partir do capítulo 9, você verá que os filhos de Noé, principalmente um deles, fez algo que desagradou a Deus, e houve juízo sobre ele. Estou falando de Cã. Porém, o perfeito Noé, Jesus, a sua proteção, a sua cobertura do seu povo é completa, é plena, é total, que nada, como o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus protegeu o seu povo através dessa arca, e pela obediência de Noé, construindo nas medidas completas, ele e a sua família, os animais estiveram protegidos, mas o perfeito Noé Jesus foi aquele que mais uma vez naquela cruz, ele nos protegeu o seu povo pelo seu precioso sangue. Pelo seu precioso sangue. E algo que foi falado com jovens essa manhã, que eu compartilho com todos aqui essa noite: nenhuma gota do sangue de Jesus foi derramada em vão. E graças a esse precioso sangue, todo aquele que crê no Senhor Jesus está protegido, está
acobertado, está numa cobertura espiritual, aí sim, o sentido correto da expressão, uma cobertura espiritual onde o mal não pode nos tocar e onde nem o pecado pode nos separar de Deus. Que maravilha! Por isso que depois da tempestade, uma bonança. Mas um terceiro porquê da bonança vir em sequência à tempestade é que além de Deus prover um abrigo, é que além de Deus proteger o seu povo, Deus preserva a sua criação. Em Gênesis 3 nós vemos a gênese da queda, o pecado de Adão e Eva, tentando ser igual a Deus. Eles então desobedecem ao Criador, e por causa disso, toda a criação, não só a humanidade, porque eles eram os nossos representantes, mas toda a criação sofreu por causa disso. Mais uma vez, Paulo, no capítulo 8 em Romanos, ele fala que a criação, ela geme, ela tem uma ardente expectativa pela volta do Senhor. Por quê? Porque na volta do Senhor Jesus, aquele que já veio, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, aquele que cumpriu o plano de redenção, e aquele que voltará, e então em majestade e glória, redimirá toda a criação. Porque o pecado afetou também, como um câncer, como um vírus, infinitamente, incomparavelmente mais destrutivo e mais letal do que foi o Covid-19. Afetou toda a criação e afetou todo o ser do homem, na sua faculdade, no seu corpo, nas suas emoções, na sua vontade, até na sua adoração a Deus, porque passamos agora a adorar a criação, passamos agora a nos adorar como deuses. Mas mesmo o pecado, mesmo essa grande iniquidade, em quantidade e em degeneração, que é dita no capítulo 6, por isso da resposta de Deus com o dilúvio, Deus ainda preservou a sua criação. Por isso que além de Moisés e da sua família, Deus então fala para que ele juntasse um casal de cada espécie e 7 de animais puros. Porque com esses animais puros, Noé e aqueles que viriam depois de Noé iriam oferecer sacrifícios a Deus. Porém, o perfeito Noé, Cristo Jesus, mais uma vez na cruz, ele preservou os eleitos de Deus desde antes da fundação do mundo. De que forma? Preservando a nós do cálice da ira de Deus. Porque ele tomou no nosso lugar. Esse cálice, essa bebida, era para nós bebermos. Só que nós não seríamos capazes de bebermos. Mas ele foi capaz. E ele fez isso por mim e por você. Deus é um Deus de providência. Deus é um Deus de proteção. Deus é um Deus que preserva. E aqui nós vemos um contexto onde após o fim do dilúvio, Deus então, ele renova a sua aliança com o seu povo através de Noé, uma aliança que na teologia nós chamamos de aliança da preservação, porque nessa aliança, Deus ele promete algo para Noé, não só para Noé, não só para o seu povo, mas para toda a humanidade. O que Deus promete? Promete preservar a criação até que chegue o fim. Enquanto durar a terra, enquanto Jesus não voltar, nenhuma ação interna ou externa poderá acabar, aniquilar, extirpar, extinguir a criação. Promessa de Deus. E quantas pessoas, talvez você aqui essa noite, quando teve o relato, os primeiros relatos dessa pandemia que pegou muitas pessoas de surpresa, mas não o nosso Deus, que ainda e sempre estará reinando, soberano, no controle de tudo e de todos. Quantos de nós não chegamos a pensar, agora já não tem mais como fugir, agora a humanidade vai ser aniquilada.
enquanto durar a terra. E Deus não falou, Deus não respondeu isso para Moisés. Deus cantou. Não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Porém, o perfeito Noé, que é o verbo de Deus, a palavra de Deus encarnada nos evangelhos, ele diz: céus e terra passarão. A terra que nós vemos, um dia, ela deixará de ser como é, na segunda vinda de Jesus, e haverá uma redenção, ela será redimida, novos céus e nova terra, céus e terra passarão. Porém, as minhas palavras permanecerão. E a palavra do Deus eterno é o próprio Deus eterno. E foi o próprio Cristo que proferiu isso nos evangelhos. Se Noé foi usado como instrumento de Deus para preservar a criação, o perfeito Noé, Cristo Jesus, naquela cruz, ele nos preservou do cálice da ira de Deus, e agora, através da sua palavra, que permanecerá para sempre, somos preservados ainda de não sermos consumidos pela ira de Deus. Por isso que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Já dizia o profeta Jeremias em Lamentações, capítulo 4. É a causa de nós não sermos consumidos. Cremos num Deus de providência, cremos num Deus que nos protege, cremos num Deus que nos preserva. E por fim, que é algo que já temos falado desde o início, depois da tempestade vem a bonança, porque Deus profere uma canção. E essa canção de Deus, ela contrasta com uma outra canção no capítulo seguinte, do próprio Noé. Após ter se embriagado e após o pecado de Cã, descobrindo a vergonha de seu pai, Noé então também poeticamente profere uma canção. Mas não uma belíssima canção como a do próprio Deus no verso 22. Porque ele começa amaldiçoando seu filho, o filho do seu filho, Canaã. Capítulo 9, verso 25, disse Noé: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. Mas termina por aí. Verso 26, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo, e engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E se você olhar no capítulo 10, você verá a distribuição dos povos pós-dilúvio através desses 3 filhos. E pesquisadores e historiadores, analisando os nomes desses povos e a localização em que cada um deles ficou, observou que a descendência de Cã foi se deslocar na região que nós hoje chamamos de África. A descendência de Jafé se deslocou para a região onde nós chamamos hoje de Europa. E a descendência de Sem se deslocou para a região da Ásia Menor. Ou seja, nova criação pós o dilúvio, redistribuindo, povoando a terra, para que então o nome de Deus fosse glorificado e cobrisse toda a terra, como as águas cobrem o mar. E ele começa dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Sem. Por quê? Porque da descendência de Sem viria Abraão, que de Abraão viria Jacó, que de Jacó veio um de seus filhos Judá, e que de Judá veio o maior rei de Israel chamado Davi, e que da linhagem de Davi veio o filho de Davi, o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Por isso que essa criação precisava ser preservada, para que lá na frente o Messias Redentor viesse cumprir um plano que foi estipulado desde antes da primeira criação. As 3 pessoas da Trindade reunidas, pensando como resolver o problema do pecado. E esse problema foi resolvido na cruz. Porque se aqui nós vemos Deus cantando que Ele não irá aniquilar a terra até que seja decretado o último dia, até que Jesus venha, chegue o dia do Senhor,
dia do juízo, o dia da vingança do nosso Senhor. E no capítulo 9 nós vemos uma canção de maldição, tamanho o pecado do filho de Noé, e de bênçãos para os seus outros filhos. Mas naquela cruz, o que nós temos não é uma canção, mas é um brado, é um clamor em meio a um sofrimento, não só físico. Após as chibatadas, após a humilhação, após a traição, após a crucificação, após as esbofeteadas dos soldados, mas o maior sofrimento que Jesus, o nosso Senhor e Salvador, sofreu, foi naquele momento carregando o meu, seu e os nossos pecados, de forma tal que ele brada: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Para que nós fôssemos reconciliados com Deus, para que nós fôssemos religados com Deus. Jesus, o Filho amado, o Filho perfeito, Deus, naquele momento, ele experimentou o inferno. O que é o inferno? A ausência da presença de Deus, em amor, misericórdia, bondade e graça, por mim e por você. Ali não houve uma canção, mas a melhor, mais bela expressão de amor, que nenhuma canção vai ser capaz de contemplar e de equiparar aquele brado de Jesus na cruz. Foi a maior demonstração de amor, porque está consumado, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Depois da tempestade veio a bonança. E veio. E a perfeita bonança se fez na pessoa de Cristo Jesus. Que ele não só proveu uma arca, mas ele proveu-se a si mesmo em nosso lugar. Porque ele não só protegeu o seu povo de um dilúvio, mas ele protegeu o seu povo amado, a sua noiva querida, o cálice da ira do Senhor. Porque ele não só preservou a criação de um juízo físico, mas ele preservou os seus, o juízo eterno. E ele não proferiu uma canção, mas ele bradou, e através daquele brado, pelas suas pisaduras, como diz o profeta Isaías, fomos sarados. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Concluindo, se no primeiro momento Noé ele demonstrou uma obediência aparentemente cabal, aparentemente completa, não pestanejou, não questionou, fez tudo o que Deus mandou, construindo uma arca, e depois, posteriormente, após o dilúvio, construindo um altar em exaltação, em adoração a Deus. Mas no capítulo 9 nós vemos que ele se embriagou, ele falhou. Porque ele não era o Messias, ele não era o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, mas ele veio, e ele foi o perfeito varão, e graças a Cristo Jesus e a sua completa, total e cabal obediência, nós podemos dizer que há esperança, há boa nova, há salvação, há bonança depois da tempestade. E como aplicação, gostaria de fazer 3 aplicações. Eu creio que pelo menos em uma delas você que está aqui essa noite se encaixará. A primeira dela é a você que tem agido como a humanidade antes do dilúvio, e o próprio Jesus fala que antes da sua vinda, o contexto da humanidade será como foi antes do dilúvio. E como era a humanidade no dilúvio? As pessoas casavam, comiam, bebiam, festejavam, como se não houvesse amanhã, como se Deus não existisse, como se não houvesse um juízo sobre elas, vivendo em iniquidade, tendo prazer naquilo que Deus tem ojeriza. Se você que está aqui essa noite tem agido assim, meu amado irmão, minha amada irmã, essa é a noite de ressurreição. É hoje, não espere mais. Busque o Senhor enquanto se pode achá-lo. Invocai-o enquanto está perto. Porque ainda não chegou o dia da vingança do Senhor. Ainda há esperança por você. Agora, se não é o seu caso, mas talvez vocês que são povo de Deus,
creem que Cristo Jesus foi perfeito, Noé, Senhor e Salvador de sua vida, mas que você tem se afastado, e tem se afastado de tal forma que você já não ouve mais a canção do Senhor, que você já não ouve mais a palavra do Senhor, mas você ouve a palavra dos homens, você ouve os ruídos sutis de Satanás, ou do seu próprio velho homem, da velha mulher que ainda tem residualmente habitado no seu coração. Querido e querida irmã e irmão, que seja essa a noite de reconciliação. Não espere, reconcilie-se com Deus, volte-se para Deus, como aquela ovelha que estava desgarrada. Ouça a voz do pastor e venha, corra, porque não há lugar melhor, não há lugar maior do que estar na presença daquele que não há maior e que não há melhor, como cantamos. E por fim, se esse também não é o seu caso, não é o seu atual contexto, a nós, igreja, que temos seguido o caminho do Senhor, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados, confessamos e somos reerguidos, somos capacitados pelo Seu Espírito Santo a mortificarmos o nosso pecado e a buscarmos ser conforme a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Mas se você, se eu, se nós temos falhado no cuidado com a criação e com as criaturas do soberano Criador, porque fomos chamados a ser mordomos, somos administradores do soberano. Você não é administrador do seu patrão, você não é administrador do seu pai, você não é administrador do seu chefe, você é administrador do soberano Criador dos céus e da terra, onde tudo o que há, até a menor molécula e o maior astro que exista, Deus é o único capaz de dizer, é meu. E Ele colocou eu e você como igreja para administrar. E como temos falhado? Que essa noite seja a noite de renovo, seja a noite de falar, Deus, é verdade, eu tenho falhado, tenho sido um péssimo mordomo, tenho sido um péssimo administrador, me perdoa, me ajuda, me instrui, renova mais uma vez esse fervor, essa obediência, essa disposição, essa adoração, para que quando Ele voltar, e Ele voltará, Ele então olhará para mim, para você e para todos aqui presentes. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso sonho. E Ele então dirá, vinde benditos de meu Pai, venham cear, venham estar no gozo da presença do Senhor, para todo sempre e sempre, numa criação redimida, sem dilúvio, sem juízo, sem pecado, sem cálice da ira de Deus, sem morte, sem iniquidade, sem doença, gozando a presença do Senhor, dos senhores, sem tempestade, apenas a bonança. Que Deus abençoe a minha vida, que Deus abençoe a sua vida. Eu quero encerrar chamando o presbítero Felipe para que faça uma oração. Que nessa oração o presbítero estará orando pela minha vida, pela sua vida, pela vida da sua família, pela vida dessa comunidade. Que essa comunidade seja como uma arca para proteger pessoas desse mundo que jaz no maligno, que despreza Deus, que despreza a palavra de Deus, não porque eu e você estamos aqui, mas porque Cristo está aqui. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, é por isso que nós estamos. E é você que veio e que ainda não entregou o seu coração, ainda não dobrou o seu joelho para Cristo Jesus, que seja essa noite de festa no céu e festa aqui também, porque não há decisão mais importante e não há satisfação maior do que ter a Cristo na nossa vida, nos protegendo, nos provendo, nos preservando e pela sua palavra nos vivificando.